Posso começar? Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à mesa redonda Letras, Cenários e Carreiras. Esta programação faz parte do Conecta Mais, o primeiro multievento 100% digital da Unicinos, e é um prazer contar com todos. Aos que estão nos assistindo pelo YouTube, informo que há um acesso direto a esta sala pelo Zoom. Todos estão convidados e sejam bem-vindos a esta sala. Ao longo desta semana, ocorreram, e hoje é o derradeiro dia do evento, que já deixa suas boas marcas como experiência e como multievento 100% digital, do Conecta Unicinos. Eu sou a professora Adila Beatriz Moura e conto com a participação nesta mesa com o professor Anderson Carnim, nosso colega das letras, professor também do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, que não será somente o mediador, mas também participa como organizador desta mesa. Estamos aqui hoje para conversar com os nossos convidados, todos os ex-alunos do curso de letras, sobre que percurso e que cenários e que carreiras foram experienciados e se abrem como cenários e como experiências para o seu futuro. Destaco que o curso de letras forma professores nas áreas de língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa. Claro que também essa formação envolvendo várias áreas importantes, como a literatura, a linguística aplicada, as questões de ensino para futuros professores. Além, é claro, de conversar com os nossos convidados, estamos aqui para responder as perguntas que forem colocadas no chat ou posteriormente ao vivo para o canal Zoom. E na nossa mesa, essa nossa mesa terá duração de 60 minutos. E abriremos para perguntas após a fala dos convidados ou mediante a necessidade de conversar com cada convidado que será apresentado. Então, participam desta mesa Ana Paula Zucchetti, formada em Letras e Inglês, Fabrício Andrade, formado em Português e Espanhol, Bruno Ferreira, formado em Português e Inglês, e Antônio Schemenech, formado em Letras Português. Desde já, eu agradeço a vocês, convidados, queridos ex-alunos, e permanentemente alunos do meu coração. Agradeço pela disponibilidade, pela contribuição. Registro também meu agradecimento à professora Sabrina Vir, que participou da promoção e organização deste evento, mas que, no momento, está em sala de aula no programa de especialização. Muito obrigada, Sabrina. Esclareço que, por questão de organização, cada painelista terá o tempo de 10 minutos para falar sobre carreiras e cenários em letras. Obrigada a todos pela presença. Eu passo, então, de imediato a palavra à Ana Paula Zucchetti, a quem, gentilmente, peço que nos conte um pouco de sua experiência nas letras. Passo a palavra, então, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Não, obrigada, Dila, a vocês pelo convite, né? Ah, bom, obrigada. Uma boa noite a todos, primeiramente, né? É um prazer estar aqui, é um prazer sempre voltar à Unicinos e fazer algo pela Unicinos, uma casa que me ensinou tanto, e a profissional que hoje eu sou, eu devo a essa casa, né? Então, é sempre um prazer, assim. Eu sou formada em Letras em Inglês, me formei no ano de 2018, então, 2019, em março de 2019, né, no Dia Internacional da Mulher, eu saí com o meu diploma na mão, né? Foi, então, aí o nosso ato de colação, assim. E desde então, a minha vida dentro da sala de aula, digamos assim, ela tem sido um fruto constante do que foi a minha vida dentro da Unicinos. Compartilhando um pouquinho com vocês, né? Hoje eu trabalho em uma escola particular na cidade de Novo Hamburgo, de currículo bilíngue. Atuo com o 3º ano do ensino fundamental, então no Fundamental 1, também com os 8º anos, então no Fundamental 2, e no ensino médio, né, aos 3 anos, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, né, sempre atuando, obviamente, com língua inglesa. Dentro dessa eu gosto muito quando eu me apresento e quando eu falo, né, do porquê da letras na minha vida, porque muitos ainda nos questionam, né,
tá, mas quis ser professora, né? E eu lembro que, assim, eu fugi dessa profissão, eu fugi desse universo por 3 momentos na minha vida. Um grande primeiro momento foi quando a minha tia, professora de português, né, queria muito que eu fizesse magistério. Eu não fiz magistério, né, eu segui o ensino médio normal, e eu disse, não quero porque não vou ser professora. Né? Ingressei na universidade, comecei um curso, não gostei, larguei o curso. Ai, mas por que não fazer alguma licenciatura? Não quero ser professora, né? Fugi, tentei outro curso, não deu certo. E nas grandes experiências da vida, eu sempre gostei muito dos idiomas, né? Sempre tive um carinho muito grande pela língua inglesa. E aí comecei a trabalhar, enfim, num curso de idiomas, né? E aí então eu digo que a minha vida profissional, ela começou não a partir de um curso, mas eu comecei atuando e aí eu procurei o meu curso, né? Então eu comecei atuando numa escola de idiomas há muitos anos atrás, né? E aí fui me encantando pelo trabalho, pelo envolvimento, pela relação com os alunos, por o que é ser um professor e criando também as minhas teorias, digamos assim, nisso tudo, né? E aí chegou a hora que eu disse, não, tá aí, é o que eu vou fazer, é o que eu quero fazer, eu quero ser professora, eu quero ser professora de línguas, eu quero dar aula de inglês, né? E aí eu comecei a procura pelo meu curso, né? O meu curso no sentido, a universidade que eu iria estudar, né? Eu sou natural do Vale do Taquari, na cidade de Encantado. Então, tendo universidades ali próximas e tudo mais, acabou aparecendo o currículo da Unicinos na minha mesa, né? E aí, analisando as disciplinas, as matérias, lendo, né, me informando, participando, tendo momentos assim em que eu pudesse também escutar outros alunos sobre o que era estudar letras na Unicinos, eu acabei escolhendo a Unicinos para ser a minha casa acadêmica, assim, né? Então foram anos lindos que eu passei ali dentro, assim. E aí hoje, quando eu paro para pensar, né, o quanto a Unicinos, o curso de letras, né, o quanto ele influenciou a partir do momento que eu comecei a estudar, ou melhor, né, quem é a Ana Paula, que quando começou a estudar letras em inglês na Unicinos, né, e a Ana Paula que saiu, ela não é a mesma pessoa, né, eu entrei nesse curso com uma ideia, com uma visão, né, e querendo ou não, até mesmo em função da própria formação que eu tive de estudante, né, quando eu estava na escola, essa coisa de que o professor é aquele que vai passar o conhecimento, né, e aí a Unicinos vem e te mostra que não, né, que não é só o passar conhecimento, é esse ambiente de convivências, é esse universo em que te faz questionar diariamente qual é o meu ser professor, assim. Então isso foi uma das coisas muito impactantes que eu tive dentro do curso, né? Esse professor, qual é uma professora que muito dizia assim, né? Qual é o professor que você quer ser? Assim? Então, hoje, né? Até muito engraçado. Eu, enfim, acabei concluindo, como eu disse, no ano de 2019. Eu recebi o meu diploma, então, né? Já estava aí, já comecei a trabalhar então nessa escola, já tinha atuado em uma outra anteriormente, assim, e aí a gente começa a entender que todas aquelas práticas que nós tivemos em sala de aulas não foram somente práticas, né, que tudo aquilo realmente pode ser vivenciado dentro de um ambiente de sala de aula, de uma escola regular, naqueles parâmetros, daquele jeito que a gente estuda. E por que eu digo isso? Porque eu acho que para o professor de língua estrangeira, ele acaba sendo desafiado em certos momentos de sala de aula, porque no caso da língua inglesa, quando se associa, né, o que tu questiona um aluno, o que tu aprendeu em inglês na escola? O verb to be, né? Então nós somos os rotulados como, né, os detentos do saber do verbo to be, assim, e é muito mais que isso. E uma coisa que me impactou muito, né, dentro do curso de letras em inglês, foi que eu não sabia disso, né, quando eu iniciei o meu curso, mas aí, para minha surpresa, uma das minhas primeiras aulas dentro do curso, a minha professora entrou e ela só falava língua inglesa, né? Então, não é que o curso de letras em inglês, eles vão te ensinar inglês, eles vão te dar aula em inglês. E isso, para mim, foi fantástico, né? Então, uma coisa que hoje me ajuda muito profissionalmente é que não é que eu aprendi, como dar aula. Não. Eu tive uma formação acadêmica em língua inglesa sobre o ensino de língua inglesa nas escolas, assim. Então, para mim isso tudo foi muito importante, assim, faz parte dessa minha grande construção profissional, assim, né? E hoje, né, se a gente para olhar também esse momento que nós estamos vivendo, né,
de ensino remoto, né, online, tudo à distância, enfim, esse novo cenário, eu lembro muitas vezes, né, das experiências compartilhadas em sala de aula, né, dos laboratórios feitos com os professores, em que eles nos desafiavam a esse ensinar diferente, né, esse modo de construir, assim. Então, eu lembro de muitas disciplinas que eu carrego até hoje, que, por exemplo, o meu planejamento de sala de aula, a forma como eu ensino, eu carrego com ela todas as vozes dos meus professores, assim, né? Então, um dia que a Ana Paula vai preparar uma aula, ela vai separar um texto para trabalhar com os alunos, ela sabe toda aquela construção que ela precisa realizar de acordo com aquilo que ela foi estudando. Então, eu consigo ouvir, assim, aquelas vozes dizendo, ai, Ana, olha, vai por esse caminho e vai por outro. Os resultados são muito interessantes, né? Acho que dentro da formação, ela acaba te ensinando, assim, tantas coisas, e uma experiência muito marcante, eu acho que para todo aluno, acaba sendo a época das práticas dos estágios, né? Que é quando a gente vai lá e coloca em prática aquele momento vivido, e eu lembro com muito carinho do meu estágio, né, daquele momento, porque foi quando eu pensei, tá, mas agora eu vou para a realidade, né? Agora eu vou ver tudo aquilo que todo aquele aprender sobre como, não era como ensinar listening, mas era o trabalhar listening em sala de aula, como fazer os alunos se interessarem, e o reading, como é que é o reading em sala de aula, como é que é o speaking em sala de aula. Então, todos esses conceitos trabalhados, artigos lidos, discussões realizadas, projetos feitos em sala de aula, tu chega na hora do estágio, tu diz, bom, agora vamos colocar a prova, assim, e foi muito interessante nessa minha fase, que eu tive duas experiências diferentes em 2 cenários, uma de uma escola muito, onde os alunos quase não tiveram uma formação em língua inglesa dentro da escola, e foi incrível ver que tudo aquilo que eu tinha estudado, né, toda aquela teoria que nós tínhamos aprendido, ela na prática, ela era verdadeira, né? Ela podia ser feita independente de uma escola estadual, de uma escola particular, né? Não existia essa divisão, assim. Tudo vinha desse processo que o professor dava, né? Para aquele momento, enfim, né? Para aquela construção. E aí eu sempre digo assim, né, que hoje a Ana Paula, a professora, né, a teacher Ana, como os meus alunos me chamam, ela é fruto de todo esse período, né? Eu não sou a mesma de quando eu iniciei lá atrás, né, lá nos meados 2013, né, quando eu comecei o meu curso lá atrás, eu não sou a mesma hoje, assim, né? Então, dentro desse universo que é a sala de aula, né? Então, sempre me atraiu, quando eu comecei a dar aula nos cursos de idioma, né, me atraiu muito o universo de sala de aula, mas depois eu vi que esse universo ele era muito mais amplo, né? Então, isso tudo eu devo muito a essa formação, assim. Ana Paula, muito obrigada. Se houver alguma questão no chat, Anderson, para a Ana, neste momento. Estou acompanhando a Dila, por enquanto ainda não, tá? Tá bom. Então, fica o espaço, né, posteriormente, Ana, a gente fazer uma interação, uma rodada, fica aberto para perguntas. Obrigada pelo seu depoimento, né? E eu vejo nele essa questão de ser desafiado, né, a olhar para as questões tanto de língua como sobre a língua, né? Como se trata da língua, né? E de que modo se faz isso. Eu tenho certeza que esse é o nosso desafio constante dentro do curso de letras, aliado às questões, né, o curso aliado às questões de pesquisa. Eu costumo dizer que nós trabalhamos a graduação, mas nós somos muito oxigenados pelo trabalho que os professores, cada professor faz na sua carreira, dentro das suas pesquisas, dentro do seu doutorado, como isso pode oxigenar aquela trilha do curso, o percurso acadêmico dos alunos. É nessa ideia de formação, de troca de conhecimento e formação de competências também, que a gente discute tanto, né? E se vê nesse desafio, né, de formar professores. Obrigada pela sua fala, vai ficar à disposição, com certeza, e eu passo, então, agora para o colega, né, professor também, Fabrício Andrade. Fabrício é formado em português e espanhol. Está aí o Fabrício. Teve um percurso na Unicinos, ele pode contar um pouco da sua trajetória, né?
que cenários ele tem vivido, né? Que carreira é essa na sua formação dentro da área de letras. Fabrício? Ok, gente. Boa noite, então, para todos. Professora Adila, minha querida professora, professor Anderson, professora Sabrina também. Obrigado por lembrarem de mim e pelo convite. Me sinto muito honrado também de estar nesse momento com o Antônio Chimenec, um colega que estudamos juntos na graduação, né? Uma disciplina. Já nos encontramos no mercado de trabalho, em lugares diferentes, enfim. É sempre um prazer e uma satisfação falar da minha querida Unicinos e falar do percurso em que eu ainda me encontro, né? Eu estou tentando compartilhar minha tela aqui e não consigo, mas enfim, eu vou falando e aí a gente vai, vou tentando por aqui. Bom, então eu sou o Fabrício, sou formado em letras português e espanhol, me graduei em 2014, 2015, venho de um outro lugar da universidade, eu venho da área das exatas, né, e fui resgatado lá nas exatas, como eu sempre falo, por uma professora de língua portuguesa, ainda em atuação, né, que me resgatou lá das exatas, me tirou lá das exatas e me trouxe para a das linguagens, né. Sou muito grato, na verdade, ainda hoje a ela e sempre, né, por naquele momento ter me feito enxergar tudo aquilo que eu sempre quis e que talvez estava querendo fugir, como a própria minha tia Ana Paula comentou. A gente ainda encontra, infelizmente, né, algumas situações falando da licenciatura, da docência, né, isso nos causa um pouco de medo. E é tão bom olhar para trás, quando o Anderson me mandou um e-mail, conversando, né, trazendo a ideia desse momento. E quando eu fui preparar o material, que eu não consigo projetar para vocês, faço assim fiz uma reflexão assim muito gostosa da minha trajetória e de tudo que eu passei nessa universidade e ainda passo, né? Então eu tenho graduação em letras, habilitação espanhol, já atuei bastante em cursinhos de idiomas, enfim, hoje estou em atuação em uma escola da rede privada e na universidade Unicinos também, né? Eu vou projetando aqui a minha aqui. Sou mestre, então, né? Continuei ainda meus estudos depois da minha graduação. Logo após isso, fiz o meu mestrado, então, em Linguística Aplicada na universidade. E atualmente sou doutorando do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada também, né? Vou contar para vocês um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Tanto acadêmica quanto profissional. Assim como a Ana Paula, que está muito no mercado de trabalho, eu fui associando esse grande desafio que é estar em sala de aula, estar em atuação, mas também, né, continuar a estudar, né, e continuar nesse viés mais a nível de pesquisa. Então, eu preparei aqui, né, pensando no que a graduação tinha me instruído, né? Então, a graduação me abriu portas para o mercado de trabalho. Eu enxerguei nesse momento, principalmente na disciplina de espanhol, né, um grande mercado de trabalho na época, a carência de profissionais, né, bons profissionais, né, da disciplina nas escolas, e isso me despertou assim muito interesse, né, tanto gosto pelo idioma também, mas um interesse assim, um grande mercado de trabalho pela frente, né. Eu estava ali em torno de 2011, foi quando eu entrei quando eu assumi de fato as letras, né. E a disciplina de espanhol ainda estava assim não tinha muito professor formado, né, bons profissionais formados, né. E logo quando eu comecei a cursar, então, várias foram as ofertas de emprego, tanto de cursinhos, né, quanto de escolas particulares, e me vi assim em alguns momentos tendo que escolher, né, o que fazer, onde trabalhar, né, porque a demanda de fato e a carência, né, que eu senti em determinados momentos era bastante grande. Lá dentro, né, dentro da graduação ainda, então, o meu interesse pela língua espanhola sempre foi e é ainda muito grande. Eu devo muito à língua espanhola por todos os lugares em que eu já frequentei, em que eu já trabalhei. Sempre foi a minha porta de entrada, sempre foi o meu currículo que estava à frente do espanhol pelas minhas experiências, né? E então sempre gostei de pesquisar muito sobre esse professor que estava em formação, né? Olhando para essa carência desse profissional no mercado de trabalho, eu sempre gostei de refletir muito
sobre aqueles que já estavam, né, trabalhando, o que eles pensavam um pouquinho em relação a esse trabalho, né, do que é ser professor e o que é ser professor de língua espanhola. Terminando a graduação, então, né, já imerso à escola tanto pública quanto privada, ingressei, então, no meu mestrado em Linguística Aplicada, pesquisando única e exclusivamente a formação de professores de línguas, né, tanto português quanto espanhol, a partir da perspectiva de um curso de intercâmbio, né, de um intercâmbio, olhando como é que se dava, na verdade, como é que se criava a identidade desse professor que estava em formação, né? Então, que movimentos, né, essa possibilidade de inserção, né, desse professor em outros contextos, em uma nova cultura, que aprendizagens, né, isso possibilitaria para ele se tornar ainda mais qualificado, né, na sua prática. Após, então, o término do meu mestrado, eu tirei um ano sabático, mas foi um ano sabático, me colocaram nesse ano sabático, eu já queria ter ingressado no doutorado, e aí não consegui bolsa na época, e aí não me desvencilhei, então sempre trabalhando muito, sempre trabalhei muito, sempre tive muita atuação, não me desvencilhei da pesquisa, continuei, então, vinculado ao programa de pós-graduação, e no ano de 2019, então, ingressei no programa de pós-graduação a nível do doutorado, né? Pesquisando aí uma outra parte já, minha pesquisa agora de doutorado vincula-se mais às questões das novas tecnologias, da formação desses professores, né, no âmbito tecnológico, isso tudo que nós estamos vivendo agora, esse momento, né, que aprendizagens, que competências são essas necessárias para esse momento. Isso se cabe não só para professores de língua materna, mas para professores de língua estrangeira. Nesse momento estamos aprendendo muito, estamos agora aprendendo muito, né? Hoje eu, por exemplo, entrando nessa plataforma, que é a primeira experiência que eu tenho, né? É uma experiência nova, eu estou articulando novas competências, né? Como projetar, como pensar, coisas desse tipo. Um pouquinho de alguns caminhos percorridos, né? Então, esse idioma que eu tanto gosto, sempre me possibilitou, então, há muitos trabalhos em cursos abertos, há aulas particulares, né? Há também o pessoal se preparando para exames específicos de língua, de idioma, ou até mesmo para viagens, né? Também escolas regulares, sempre atuei em escolas regulares, tanto a nível público quanto privado. E desde 2008 faço parte, então, do Departamento de Idiomas da Universidade, do Unilínguas, né? No qual tenho gostado muito de trabalhar e tenho me trazido uma experiência muito nova, que é, além de atender turmas regulares, eu atendo também o universo in company, ou seja, eu ia até empresas, né, dar aula. Hoje, na pandemia, eu estou indo de forma virtual, também estamos adaptados nesse movimento, né? Mas, então, a gente leva esse idioma, as aulas in company, né, funcionam dentro desses ambientes. Tem sido uma grande experiência para mim também, né, turmas de todos os níveis, desde o nível inicial até o nível avançado, e tenho, então, hoje atuado, não trabalho mais em cursos livres, mas estou na universidade, então, trabalhando especificadamente com língua espanhola e também no ensino regular na rede privada, e nisso também, né, como pesquisador ainda sempre na ativa, né. Tinha separado uma lâmina aqui da minha apresentação que dizia que ser professor é estar em constante transformação, né. Eu acho que o meu percurso um pouquinho na Unicinos, ele é um percurso de transformação mesmo, né, porque eu me formo, é um lugar que me forma a todo tempo, a todo momento, e é o lugar em que eu tenho me transformado. Me transformou desde lá das exatas, em que eu estava, para o profissional que eu sou hoje, professor que eu sou hoje, e com certeza depois do doutorado também vai continuar me transformando, né? Então, aprendi muito, a professora Adila foi minha professora, o professor Anderson já foi meu professor, e enfim, né? São lugares é um lugar em que eu sempre pude trocar muitas coisas, né? E me senti muito livre também de colocar a minha opinião, de trazer as minhas experiências, que isso é muito importante, né? Ter esse espaço dentro da universidade de troca de experiências, de escutar e ser escutado, né? E de compartilhar momentos como esse. Então, quando eu fui convidado e fui fazer esse resgate, né, acadêmico do meu percurso, eu sempre venho à mente, assim, alguns professores
que me conduziram e que me carregaram no colo, né? E é hoje esse professor que eu tento carregar no colo no sentido positivo, né? Me deram a mão, me estenderam a mão, vendo que eu tinha capacidade ou que eu tinha, né, vontade de seguir em frente, né? E é esse professor que hoje eu tento ser para os meus alunos em sala de aula, né? Que eles também vejam em mim um espelho ou que se sintam à vontade, né, de pedir um auxílio e eu conseguir fazer com que eles, de fato, cheguem onde eles querem, né? Então, nesse percurso todo, né, acadêmico, eu devo muito à professora Márcia Duarte, que foi aquela que lá da área das exatas me trouxe para as linguagens, a professora Silvia Foxieira, do espanhol, que é a minha mãe acadêmica, uma das minhas mães acadêmicas, que a todo momento, né, não só com o ensino da língua espanhola, mas para a vida também me ensinou muita coisa, né, e que me colocou hoje, me abriu os meus caminhos, né, tanto para nível de TCC, quanto de mestrado e doutorado, que é a professora Doroteia, né, Frankersh, que me conduz, né, desde a minha graduação até hoje, no doutorado, me orientando, não só academicamente, mas, e eu acredito que mais ainda para a vida, né, porque a todo momento essas trocas são muito importantes. E era isso da minha parte. Eu acho que sempre quando eu falo da minha profissão e eu falo do meu eu, Fabrício, professor, eu sempre digo, e digo sempre para todo mundo, que eu devo muito ao espanhol, né? Eu devo muito à língua espanhola, que infelizmente hoje sofre ainda, né, dentro desse contexto educativo, assim, grandes pressões, é deixado de lado muitas vezes, né, e é uma língua tão bonita, com uma cultura tão rica, tão interessante, né, de se aprender, de ter contato, né, e eu devo muito a esse idioma, porque é ele que me transformou, me formou e me transforma a todo tempo, porque foi ele, foi o espanhol que sempre me possibilitou estar em todos os lugares que eu já estive, né, e nos lugares que eu estou hoje. Então, falar nesse momento do espanhol em específico e das minhas experiências com a língua é um momento assim de muita gratidão mesmo do idioma, que é lindo, é rico, como todos os idiomas estrangeiros, né? Mas é um idioma que me abriu muitas portas e a qual eu devo muito também. Obrigada, Fabrício. Eu não sei se nós estamos tendo um retorno legal do áudio, peço apoio, né, ao pessoal da técnica. Obrigada, Fabrício. A gente, paramos aqui um pouquinho no primeiro bloco, né? A Ana conversou sobre sua experiência de inglês, a Fabrício traz todo o seu depoimento sobre o espanhol, né? E, ao mesmo tempo, vejo assim, que nós estamos num curso de letras, ou seja, olhando para um projeto político-pedagógico, mas a vivência de cada aluno dentro do curso, né? Se constitui, assim, em universos e pequenos universos de complexidade, né, que vão se combinando, vão interagindo, né, vão se construindo. Eu tenho aqui o depoimento assim no chat, eu vou ler que a Gabriela Locatelli faz uma menção, né? Inicialmente o que a Ana falou, ela diz, poxa, que bacana, né? Um processo de eterno crescimento, de evolução, que ocorre graças ao nosso empenho, né? Ela se refere, e aos profissionais. Bem, mas esse tem sido o desafio, especialmente, né, Fabrício, eu sei que você foi chamado também a vários desafios, a Ana tem essa experiência dentro da escola, e é interessante essa experiência também, né, Fabrício, do ensino, do tratamento do ambiente para outros propósitos, ou seja, envolvendo questões da empresa, né, o quanto as empresas necessitam, né, desse aprendizado. E como fazer é o desafio, ou seja, o curso de licenciatura, né? Licenciatura formar professores, mas é também formar o professor para desafios em outros ambientes, né? E outras necessidades de ensino, né? Vamos pensar nas questões de ensinar, que não se restringe exclusivamente às matérias, né? Mas como podemos lidar e viver como pessoas, né?
e ter o outro diante de nós, esse vasto mundo, né, que, como dizia, vasto mundo, vasto mundo, né, e que nos é posto. Eu continuo, ok? Anderson, continua? Eu acho que a gente poderia ler, a Gabriela também fez um comentário. Podemos ler, por favor, Anderson. Tá, então eu vou ler esse e vou fazer duas perguntas, aproveitando que a gente está aqui, uma para a Ana Paula e uma para o Fabrício. Então, a Gabriela diz assim, que legal ouvir sobre essas vertentes todas que tu já atua, Fabrício. A língua na pesquisa, em empresas, em escolas, em cursos, é um vasto caminho que temos enquanto professores de línguas. Eu acho que isso é bem verdade quando a gente pensa em cenários e carreiras do profissional em letras. É importante a gente ter no horizonte que, sim, somos professores, mas podemos atuar em diferentes esferas. E ouvindo o relato de vocês, vou começar então pelo Fabrício, porque ele foi o último a falar. E eu queria te ouvir, Fabrício, porque tu mencionaste uma experiência de intercâmbio durante a graduação, que depois te levou a estudar um pouco mais sobre isso. Então, que experiências, enfim, de intercâmbio, de pesquisa, e como foco de pesquisa é esse, e como é que a graduação em letras te proporcionou isso? Sim. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, ok. Enfim, a experiência de intercâmbio que eu tive foi anterior à graduação, né? Foi fora da graduação, foi anteriormente ao ingresso no curso de letras. E ao longo da graduação existia um programa de intercâmbio que envolvia a universidade, né, a Unicinos, uma universidade de Cujo, em Mendoza, na Argentina, né? Na época eu me candidatei para essa bolsa e por alguma modificação da CAPES, durante o percurso, né, o qual eu estava passando dessa candidatura, as bolsas foram cortadas, enfim, houve algum movimento em que eu não consegui participar daquele intercâmbio naquela ocasião, né? Fiquei muito chateado, muito triste, e como diz a minha orientadora, eu não satisfeita, eu tinha que participar desse intercâmbio de alguma forma. O que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre o intercâmbio, né? Então, isso gerou, então, o meu projeto de dissertação, né, do mestrado, foi o que me colocou, então, eu olhei as aprendizagens desses alunos que participaram, e no mestrado, então, eu tive a possibilidade de ir à Universidade de Cujo, em Mendoza. Fiquei 2 semanas, né, pelo grupo de pesquisa, fazendo a pesquisa, gerando os dados da dissertação, né, e pude conhecer um pouco aquele ambiente no qual eu ouvia muito, né, os colegas argentinos falando, os colegas brasileiros que puderam participar e foram, né, comentavam, e tive, então, apenas 2 semanas, mas foram 2 semanas, assim, muito bem aproveitadas para mim naquele momento. E, enfim, eu estava lá saboreando. A minha pesquisa de mestrado foi de fato um deleite sobre um processo de intercâmbio que me trouxe uma tristeza muito grande quando eu não consegui a bolsa, mas depois gerou hoje uma linda dissertação, enfim, algumas publicações, enfim, né, sobre esse processo de intercâmbio. Isso é muito interessante pensar, Anderson, que tu falas, porque existem muitas bolsas de intercâmbio, né, existiam, enfim, nesses cursos de graduações, né, a professora Adila, de repente, depois pode falar um pouquinho mais sobre essas possibilidades, né, enfim, é estar bem preparado, ter ali os critérios, né, daquele momento, que naquele momento lá eu caí fora, né, em uma última instância, pelos critérios que eles estavam pedindo, mas enfim, né, dessas experiências de intercâmbio, assim, são muito benéficas, porque a gente acaba, de fato, imerso naquele ambiente, né, e a aprendizagem, ela é, assim, muito significativa em todas as instâncias, né. Obrigada, Fabrício. Desculpa, Anderson. Não, eu também quis agradecer. Eu vou aproveitar, Dila, então, e vou fazer uma pergunta, comentário, para ouvir um pouquinho mais a Ana Paula. Isso. Que atua hoje, então, numa escola de currículo bilíngue, que me parece ser um mercado em expansão, principalmente bilíngue, português e inglês, né? Então,
que dicas você daria, Ana Paula, ou que sugestões, o que você poderia comentar para quem está no curso de letras, para quem quer fazer o curso de letras com a habilitação em inglês, ou pensa em atuar nessa área de inglês hoje, pensando inclusive em escolas de currículo bilíngue, que capacidades, que competências são exigidas, então falar um pouquinho mais dessa inserção profissional nessa área. Para mim, assim, quando eu fui chamada, enfim, né, para atuar, então, no currículo bilíngue dessa instituição, foi um choque, né, porque até então a minha experiência tinha sido de cursinho de inglês, então, né, e aí cursos de idioma, né, o Fabrício também, então, disse aí que atuou, e existe essa diferença, né, de escola regular para curso de idioma, na questão, né, de aquisição de língua estrangeira, né, então existe uma comparação muito grande, aqueles mitos de que na escola não se aprende, todas essas coisas, assim, né. E aí, claro, quando tu entra, né, numa escola de currículo bilíngue, tu acaba levando um choque, assim, porque ali as crianças vêm lá, né, dos primeiros anos, lá dos níveis, já vêm com a língua inglesa presente em todos os momentos. Então, por exemplo, assim, hoje, né, a minha carga horária de língua inglesa, falando em termos profissionais e financeiros, assim, é um mercado que está em expansão, e eu acho que o estudante de letra, a pessoa que pensa em entrar no curso de letras, né, é um caminho a ser pensado. Justamente hoje, para contar, eu em uma única escola, eu tenho 10 períodos de língua inglesa com uma turma, né? Então, algo que não... Na escola regular, ensino médio, acho que é um período, se eu não me engano, né? No currículo normal, e acho que no Fundamental 1 é a mesma... No Fundamental 2, acho que é a mesma coisa, né? E nem todas as escolas oferecem lá, né? Para primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, assim, né? Então, e aí o que o estudante, na minha opinião, assim, eu acho que, eu posso estar errada depois, assim, mas o fato de ter no meu currículo, né, a minha formação dentro da Unicinos, porque como eu disse antes, né, a formação de letras da Unicinos, ela é muito abrangente, e dentro do curso de letras em inglês, ela é muito específica ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente aprende em língua inglesa, tu não aprende em inglês. Eu lembro muito, assim, de um questionamento que uma vez uma aluna fez para uma das professoras, diz assim, professora, mas eu vim para o ensino para aprender inglês. A professora disse, não, mas nós não somos um curso de idioma, nós queremos formar professores de língua inglesa. Né? E isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Então, o aluno hoje que pretende atuar no mercado bilíngue, o caminho é corre atrás da tua formação, né? Eu acho que eu ter conseguido entrar dentro, tá nesse mercado hoje, ter conseguido entrar nessa escola, eu devo muito à minha formação, mas justamente por isso, porque é isso, a gente não dá aula de inglês, a gente dá aula em inglês, né? Que é o sonho de qualquer idioma, né? O espanhol é a mesma coisa, né? Dar aula em espanhol, que é uma coisa que a gente aprende muito na graduação, né? A gente não tá lá ensinando o conteúdo, né? A gente está dando a aula, fazendo o aluno pensar no idioma, né? Pensar na língua estrangeira, fazendo relações com o mundo real, com a própria realidade, mas utilizando a língua estrangeira como meio, assim. Então, e é um mercado em expansão, a gente ouve cada vez mais, né, escolas sendo abertas, enfim, escolas que estão migrando, né, para um currículo bilíngue, passando por esse processo, assim, né, então, mas eu digo que para mim no início foi um choque, porque eu entrei numa sala de aula, eu lembro que minha primeira experiência foi com o 7º ano, e eu entrei no 7º ano e eu fiquei assim, meu Deus do céu, eles falam inglês o tempo inteiro em sala de aula, né? Que é o sonho do professor de língua estrangeira, assim, tu entrar e todo mundo falando. Mas é muito interessante que também esse é um universo, essa coisa do falar a língua estrangeira, né, que pode ser construído em sala de aula em qualquer escola regular, assim. Eu acho que é muito também do professor instigar os alunos, né. Claro, conta uma diferença de 10 períodos semanais para um período semanal é muita coisa, né. Mas, enfim, assim, não sei se eu respondi, Anderson, enfim, mas né, eu vejo isso, assim, né, eu vejo que a formação, a formação acadêmica, né, que o currículo acadêmico, que a universidade te dá, o suporte que ela te dá, ela te coloca perfeitamente e tranquilamente ela te deixa entrar dentro desse mercado. Assim. Excelente, obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana Paula, obrigada, Fabrício. A questão dos intercâmbios que a Unicinos teve através do curso de letras, sempre fortemente intercâmbios institucionais, né, estatais,
apoiados pela CAPES, ok? Então, nós tínhamos a bolsa, tínhamos o edital, concorrimos ao edital e, consequentemente, beneficiávamos os alunos, né, dentro dos padrões, as regras exigidas, né? Então, muito proporcionados às licenciaturas internacionais. Depois o programa, né, Mercosul, do qual o Fabrício não participou, mas foi um programa que a gente teve por 5 anos em parceria com a Universidade de Unicujo, né, em Mendoza. E tivemos também boas parcerias com Coimbra e com a Universidade do Porto, em Portugal, pelos programas, né, de licenciatura internacional. A Unicinos tem ainda programas bem interessantes, em parceria com o Santander, né, experiências. No próximo ano, temos um aluno indo estudar, fazendo um semestre na Universidade do Porto, né? Então, via programas de parceria que a Unicinos tem com o Santander e com outras instituições, é possível, né, realizar o intercâmbio. Temos todas as relações internacionais para nos apoiar. Bem, passamos para não digo o segundo bloco, mas vamos ouvir Bruno e o Antônio. Sim. Experiência diferente, né? O Bruno pode se apresentar, o Bruno Ferreira estudou português e inglês conosco, ele pode contar um pouco da experiência dele, o que ele está fazendo hoje, né? Em que ele está envolvido, Bruno? E na sequência a gente escuta o Antônio. Pode ser? Perfeito, claro. Eu peço que alguém me sinalize o tempo aí, se estiver apertado, tá? Porque daí eu paro, senão eu sigo adiante. Eu sou o Bruno, então eu moro em Sapucaia do Sul, tá? Eu vou começar do princípio, tá? Acho que a minha ligação, assim, com a educação, ela se dá lá em 2008, quando eu optei por cursar magistério, né? Saí do fundamental e iniciei o ensino médio fazendo o curso normal, né? Formação de professores de anos iniciais. E enfrentei um pouco assim a minha família, né? Porque meu pai não queria isso, né? Ele dizia, né, que ser professor não era bom porque eu seria pobre o resto da vida. E aí eu disse para ele que então eu ia ser um pobre feliz, pelo menos, mas eu seria professor, né? Ele queria que eu seguisse na engenharia ambiental, que ele disse que isso ia dar mais dinheiro e tal, mas eu segui o meu coração e é o que me realiza hoje em dia e não me arrependo, e se precisasse optar de novo, optaria mais uma vez por ser professor, né? Então eu comecei a trabalhar numa escola estadual aqui em Sapucaia do Sul em 2012, quando iniciei a graduação na Unicinos, né? Quando iniciei no curso de letras. Aí, nessa escola, eu lecionava para os alunos pequenos, né? Eu tinha turminhas de 4º, 5º ano. E depois, estando no curso de letras, então fui convidado para assumir algumas turminhas de português, né? Para ter experiência. E, nossa, foi muito bacana, né? A possibilidade de estar estudando na Unicinos e conseguindo aplicar isso já na escola, né? Mas, enfim... deixa eu ver meu roteiro aqui, porque senão eu me perco. Agora, eu sou professor de português, né, da escola, compartilho, né, essa função com mais 2 colegas também, e desde o ano passado, né, como eu já tinha conversado isso com a Adila, eu fui desafiado a assumir um turno de vice-direção na escola, né? O professor Anderson pediu que eu falasse um pouquinho sobre essa questão da gestão, né, e de que forma o curso de letras me ajuda, né? Tem sido um desafio tremendo, né? Porque é muito interessante essa possibilidade, sabe, de ajudar a coordenar as coisas, orientar as coisas na escola, mas não é fácil, né? Não é fácil. Além de ocupar também a função de vice-direção e de professor de português, como no estado as coisas são muito escassas, né? Principalmente a questão de recursos humanos, né? É uma escola estadual, então acaba acumulando outras funções de supervisão também, né? E o curso de letras, ele me ajuda bastante. Bom, eu quero só seguir meu roteiro aqui, que senão eu vou me enrolar. Mas eu coloquei aqui para falar, em primeiro lugar, sobre a questão do aspecto humano do curso de letras, tá? Que isso tem uma ligação muito forte com a escola em que eu trabalho. Eu acho que o curso de letras da Unicinos tem um diferencial que marca muito a vida dos alunos,
porque tem esse aspecto humano que fica muito evidente nas relações que são estabelecidas na universidade, né? Eu nunca me senti no curso de letras da Unicinos como apenas um aluno ou como um número de matrícula. Eu sempre fui tratado como alguém importante e único, e isso sempre fez diferença na minha trajetória acadêmica. E é muito boa essa sensação de pertencimento a algum lugar, né? Porque isso traz segurança e acho que valorização também, né? Nos torna valorizados. Eu acho que quero salientar também a importância dos professores do curso de letras na minha formação, porque eu acho que esse aspecto humano do curso, ele vem através desses professores, né? São pessoas extremamente competentes, né, dispostas a oferecer o suporte que a gente precisa, né, para crescer como profissional. Mas também existe uma preocupação com a formação pessoal dos alunos, né? Durante o curso, eu aprendi muitas coisas, né, infinitas coisas que contribuem com o meu trabalho hoje em dia. Mas parece que quando chegou no momento de fazer o TCC, né, e aí eu quero lembrar a professora Sabrina, que foi minha orientadora, né, e ajudou a organizar esse evento, me parece que deu um clique na cabeça sobre o significado de tudo que eu aprendi no curso, tá? Não me deixa me estender muito, Adila, me corta se eu estiver falando mais. O título da minha pesquisa do TCC foi o seguinte, ó, para que todos tenham voz e representatividade, um exercício de escuta de vozes que falam sobre orientação sexual na escola de educação básica. Esse tema do TCC, ele veio de experiências ruins, enfim, que eu tive quando fui aluno do ensino fundamental, coisas de bullying, assim, né, enfim. E aí eu pensei, com a professora Sabrina, em transformar esse trabalho em um espaço de escuta e de manifestação, né? E foi muito bacana quando eu comecei a coletar os dados da pesquisa, porque eu recebi, gente, assim, mais de uma centena de relatos muito marcantes, né? De pessoas que vivenciaram coisas muito difíceis também na sua vida escolar, na educação básica. Então foi uma pesquisa, assim, que me encheu de orgulho, sabe? E me surpreendeu muito nos resultados. E através dessa pesquisa eu percebi a importância das palavras e da comunicação na vida das pessoas, porque eu acho que eu acho não, né? Eu usei um autor, né, o professor Jorge La Rosa, para fazer a pesquisa e ele diz que nós, né, só existimos e nos fazemos perceber no mundo quando nós traduzimos o que nós pensamos ou quem nós somos através da palavra, da comunicação. E dentro da escola, eu enxergo o meu papel com uma carga de responsabilidade muitíssimo grande. Eu preciso, né, eu penso que preciso ser o professor que possibilita espaços de fala, que escuta vozes, que incentiva os alunos e as alunas a se manifestarem o máximo possível. Porque eu não quero ser o professor que finge que não vê as coisas como eu tive na minha formação básica, né? Eu não posso ser o cara que contribui com o sofrimento de alguém, né? Muito pelo contrário, eu preciso estar disposto a estender a mão, né, a quem pede socorro, muitas vezes de boca fechada, né? O meu TCC foi muito nesse sentido, né, de ouvir e, no caso da pesquisa, de possibilitar que esses alunos falassem, né? Então, é preciso proporcionar espaços de voz e de escuta para todas as pessoas, porque, seguindo a linha do TCC, né, quem não sofre com preconceito, com discriminação, tem espaço de fala o tempo todo, né, sem que ninguém precise reservar um espaço próprio para isso. Mas quem é deixado de lado é que precisa dessa atenção especial. E aí, falando da gestão da escola, trazendo tudo isso para a gestão da escola, a comunicação, ela domina o meu trabalho, né? Toda essa questão de comunicação que eu aprendi no curso de letras, eu coloco em prática lá na escola, porque tudo acontece num regime de colaboração, de trocas, de muito diálogo, né? As coisas, eu penso que elas não funcionam, né, quando a gente não se comunica, né? Então, é claro que
enquanto professor de português, na gestão da escola, eu também acabo ocupando o papel clichê do professor de português, né? Que é quando tem que escrever algum documento, é o Bruno que chamam, quando tem que redigir uma ata, é o Bruno que chamam, um bilhete para os pais, né? E eu gosto de fazer isso, obviamente, né? Eu tenho muita paixão pela escrita, aprendi muito sobre isso no curso de letras, mas também tem esse lado da comunicação que eu procuro deixar sempre em evidência, né? A possibilidade de entrar na sala, de escutar os alunos, de mediar conflitos, né? E de se colocar ao lado desses alunos, né? Que tanto precisam de nós, professores. Eu penso que o diálogo, a escuta e o afeto nas relações que são estabelecidas na escola fazem muito a diferença na vida dos alunos, né? E a escola que eu trabalho, ela carrega há muito tempo. Eu trabalho na escola em que eu estudei o meu ensino fundamental, tá? Então, ela carrega há muito tempo a característica de ser uma instituição humana, assim como o curso de letras da Unicinos foi uma instituição humana para mim, porque se coloca à disposição das pessoas o tempo inteiro para ajudar no que nós precisamos ou no que os alunos precisam, né? A professora Adila está aí, né? Está sempre à disposição de todo mundo. Eu, sempre que precisei, ela esteve à disposição para mim e é assim com todo mundo. E quando eu comecei a estudar letras na Unicinos, eu nunca imaginei que eu pudesse aprender tudo isso que eu compartilhei com vocês, né? Essa coisa ampla, assim, de comunicação, porque eu imaginava que eu ia começar o curso de letras e eu ia para lá estudar gramática, alguma coisa assim, sabe? Como ensinar essas coisas para os meus alunos, mas é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que isso. Tem essa questão de vida também, sabe? Eu acho que chega, né? Que senão não vai dar tempo do Antônio falar. Obrigada, desculpa correr, né? São tantas coisas. Queremos ouvir também, Bruno, muito obrigada pelo seu depoimento. Mas eu que agradeço. Fantástico, obrigada pela parceria, agradeço a todos. E temos o tempo, esse algoz, passa a palavra para o Antônio. Antônio, gostaríamos de ouvir você. E outra experiência magnífica, vamos conhecer o Antônio, escreve, tem uma carreira belíssima, né? Gostaria também de ouvir o Antônio, por favor. Boa noite, então, para todo mundo. Boa noite, é uma alegria. O último, mas não menos importante, por favor, Antônio. É uma alegria muito grande fazer parte desse projeto da Unicinos. Desde que eu me formei em 2014, eu tenho voltado sempre à Unicinos para alguma atividade, junto com as minhas profs queridas, que eu adoro, né, que se tornaram amigas, assim. Quem orientou meu trabalho de conclusão de curso foi a professora Márcia Duarte, e eu acho ela fantástica, adoro ela também. E acaba que a profissão que eu escolhi seguir, ela é uma profissão que me proporciona muitos encontros. Eu já encontrei muita gente que está aqui nessa sala de discussão, né? Eu já fui na escola do Anderson, quando ele estava em escola, eu já fui na escola do Fabrício, eu já fui na escola do Bruno, eu já fui na escola do Fernando, que não está aparecendo, mas ele está aqui. Eu, na verdade, assim, comecei a minha vida acadêmica cedo. Eu tinha 18 anos quando comecei a minha vida acadêmica. Eu comecei a fazer filosofia em Santa Maria, que eu sou do interior do estado. E acabou que eu não continuei o curso e acabei me mudei para Santa Cruz do Sul e depois para Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre em 1999. Então, eu fiz um pouco de filosofia em Santa Maria, um pouco de filosofia e teologia em Santa Cruz do Sul, um pouco de história em Porto Alegre, e depois resolvi voltar para a filosofia e disse, vou terminar esse curso, né? Mas todo esse tempo, até os 34 anos, até os 32 anos, eu não conseguia manter uma regularidade de curso, porque ou eu trabalhava ou eu estudava, porque os cursos sempre eram de dia, ou se eram à noite, eram muito longe de onde eu morava. Então, acabou que chegou o momento que eu disse, não, eu preciso terminar uma faculdade. E aí eu encontrei a Unicinos, que ficava no meio do caminho entre o meu trabalho, eu trabalhava em Porto Alegre e morava em Portão na época. E aí eu disse, eu vou fazer um curso na Unicinos. E aí veio nesse momento eu trabalhava numa escola, numa biblioteca escolar, e eu pensei, olha, o curso de letras talvez me instrumentalize mais para o que eu faço hoje,
E eu fui, então, em 2010 para o curso de letras. E eu me achei no curso. Era o curso que eu deveria ter feito sempre, né? A vida toda, né? Realmente, assim, eu me encontrei. E eu saí da escola que eu trabalhava lá, já no ano seguinte, em 2011, e junto com um amigo que também é escritor, a gente abriu uma empresa de literatura. A gente abriu uma distribuidora de livros. E aí, assim, a minha empresa, ela tinha uma proposta, tem ainda uma proposta, ela existe ainda. Ela tem uma proposta que é muito ligada à formação de leitores. Então, a gente só trabalha com livros infantis e juvenis, que é ainda no Brasil o mercado do livro infantil e juvenil, ele circula muito na escola, ele depende da mediação do professor, né? Um livro infantil e juvenil que não seja um livro midiático, tipo que esteja ou de youtuber, né? Ou que quer dizer, esses livros que acabam circulando na livraria, né? O que não é isso, o que é das editoras pequenas, das editoras assim que ganham prêmios, ele acaba só circulando mesmo no Brasil, na escola. Então ele precisa dessa mediação. E a gente enveredou por esse caminho. A gente quis que a nossa empresa trabalhasse na formação de leitores. Então todo o período, toda a minha empresa, ela foi gestada durante o tempo em que eu estive na Unicinos. E no ano seguinte, então, a minha empresa foi aberta em 2011, em 2012 eu lancei o meu primeiro livro como escritor, que era algo que até então eu não tinha não era meu objetivo ser escritor. Eu era alguém que gostava muito de livro, que trabalhava com livros e que fazia muitas atividades em torno do livro. Claro que todo mundo que ama ler, que gosta de livros, tem alguma coisa guardada na gaveta, mas não pensava em ser escritor. E aí aconteceu que uma editora de Porto Alegre, a Besouro Box, ela me convidou, perguntou se eu não tinha um texto para mandar, porque eles estavam criando um catálogo infantil e juvenil, e eu fazia muitas atividades em escolas com o livro dos outros. Eu acho que eles sentiram um potencial ali, e eu disse, não, eu tenho uma história, e mandei a minha história para essa editora, né? E então, em 2012, foi publicado o meu primeiro livro, que é esse aqui. Esse aqui é o meu primeiro livro, Por Trás das Cortinas, que no ano de 2018, agora, ele entrou num programa de governo. Então, o meu primeiro livro entrou num programa de governo. E acabou que foram centenas, milhares de exemplares, assim, né, para o Brasil todo. Isso foi muito bacana. Então, assim, a minha entrada, então, nesse mundo da literatura, ele teve uma grande influência do que eu estudava na Unicinos, né? Quer dizer, se apropriar da língua. Para um escritor, eu acho que todo escritor deveria fazer letras também, né? Porque é o trabalho com a linguagem, né? Com a língua. Tem esse aspecto mais formal, mas nós tivemos muitas cadeiras de literatura na Unicinos que me formaram, né? Eu fui aluno da Célia Dores, então eu ainda tive 2 cadeiras no mesmo semestre com ela, então foi muito puxado. Ela era uma mulher assim que era apaixonada pela literatura e que nos obrigava a entrar nesse universo. Eu me vejo ainda hoje, eu acabei de fazer uma especialização em literatura brasileira, lá na URGS, no ano passado, e a gente fez agora, acabou o trabalho de conclusão agora em março. E eu sempre me vejo pegando os arquivos, que eu tenho todas as pastas no computador, eu pego os arquivos e continuo usando aquela teoria, aqueles textos. É muito interessante isso, essa memória que eu sempre estou retomando no meu trabalho, né, como escritor. Então, eu trabalho em 2 vertentes dentro, né, do mercado do livro, como escritor, como alguém que produz literatura, né, infantil e juvenil, pelo menos por enquanto, não sei, daqui a pouco pode ser que eu escreva um livro adulto, tudo é possível, né, no mundo do escritor, assim, tudo é possibilidade de escrita, mas não pensei ainda, realmente, assim, o meu público que eu gosto e que eu estudo é esse da literatura infantil e juvenil. O meu trabalho de conclusão de curso, ele foi muito em cima da minha atividade como escritor, eu peguei a minha experiência de um ano inteiro como escritor e usei como matéria-prima para o meu trabalho de conclusão, né, porque eu queria saber, assim, bom, esse trabalho que eu faço ou que eu acabo promovendo pela minha empresa, que a minha empresa também leva escritores, né, nas escolas, nos eventos literários, ele serve mesmo para formar um leitor? Ou o que precisa para formar um leitor? Então foi muito interessante, assim, sabe, tu ter um contato direto com os professores nas escolas, que é uma coisa difícil da gente ter. Como um divulgador de literatura, a gente quase nunca é recebido pelos professores. Vai ter um coordenador que vai te receber na escola, vai ter um bibliotecário que vai te receber, mas tu falar com o professor mesmo,
como autor é muito mais fácil, porque eu vou na escola e eu vou na sala dos professores. Então, é muito interessante tu conseguir esse contato direto ali com o professor. E também, além de ser escritor, então, tem a questão do mercado do livro, da distribuição, né, que é um grande desafio trabalhar com livros no nosso país, né? Porque nós temos, assim, nós tivemos nos últimos 15, 20 anos um boom, assim, na literatura infantil juvenil, e muitas editoras abrindo por conta de programas de governo, né? E hoje está todo mundo em crise, e agora com a pandemia, mais crise ainda. Então, eu vejo assim, nós temos uma baixa leitura no Brasil ainda, nós temos um mercado, então, que não é tão aquecido, porque se a gente for analisar o que vende mesmo, normalmente são esses livros mais midiáticos, né, best-sellers, assim. Nós temos também, mas também nós temos algo por fazer. Eu vejo como um grande desafio. A formação de leitores é um desafio. Eu uso a minha vida, assim, para isso, né? É uma questão social também trabalhar com livros, né? É a formação de leitores, é a gente ser mais humano. Eu venho de uma educação humanista, né? Eu venho dessa perspectiva do humano. Então, eu uso isso na minha profissão. E eu vejo também, assim, nós temos no Rio Grande do Sul muitos eventos literários, né? Sim. Em matéria de evento com autor, nós nós somos insuperáveis aqui no Rio Grande do Sul, né? Todas as escolas públicas e particulares têm eventos literários que trazem autores. Nós temos cidades, centenas de cidades que fazem um evento literário. Só ainda o livro não chegou lá. O livro ainda é outra coisa, né? É algo que nós precisamos pensar, que é a questão da curadoria desses eventos. Então, olha quanto desafio que a gente tem, quanta coisa que a gente tem que fazer. Então, o meu trabalho é um pouco esse, é de tentar acender essa chama para pensar no livro como algo que realmente importa, né? Como algo que é importante, que é necessário, e muitas vezes não importa também o seu formato, ele pode ser no formato virtual. Eu sou um leitor também de livro virtual, eu não tenho problema com isso. A questão toda é a literatura mesmo, né, que não é lida pelo brasileiro. Então, a gente tem muito o que fazer. E, nesse sentido, na Unicinos eu me encontrei muito na cadeira também de formação do jovem leitor, foi maravilhosa. Hoje eu tenho um livro adotado nessa cadeira, então, todo semestre eu volto na Unicinos para conversar com alunos sobre a minha produção. Eu sou um escritor que ainda não tem muita coisa publicada. Eu tenho 8 anos de carreira, daria para dizer, e tenho 6 livros publicados. E 4 no prelo. Nossa! Assim, de certa forma, a crítica, ela avaliou de forma positiva o meu trabalho. Todos os meus livros tiveram alguma repercussão assim positiva da crítica, tá? Eles entraram em compras de governo, eles entraram em compra do Banco Itaú, já comprou um dos meus livros, e o meu último lançamento, que é esse aqui, ó, e que, na verdade, assim, ele é um livro de terror e suspense, o que na escola gera um certo preconceito, né? O professor tem um pouco de preconceito com livro de terror e suspense, principalmente nas escolas religiosas, né? Eu já ouvi coisas absurdas, né? Que o livro era coisa do diabo, já ouvi. Mas o livro ganhou 6 prêmios, então eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. Isso é um sentimento bom, assim, de saber que você está fazendo a coisa correta. Antônio, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, por essa doação, por esse depoimento. Aos convidados dessa mesa, agradeço de coração cada depoimento, cada fala. Espero que possamos ter novos momentos como esse. E cada um de vocês é precioso, cada um de vocês é um talento, trabalhando e multiplicando aprendizados e vivências, né? Dentro da Unicinos, dentro do curso de letras, ou a partir da Unicinos, a partir do curso de letras, e nesse mundo, né, tão complexo, mas tão identificado com pontos, né, relacionados à pessoa, à comunicação, à linguagem, à criação, à literatura e ao respeito pelo outro. Então, em nome da universidade, eu agradeço muitíssimo a doação desse momento de abrir o coração, né? E falar publicamente
o que vocês vivenciaram e estão vivenciando. Parabéns à carreira de cada um, parabéns ao cenário que cada um tem criado, e agradeço, então, a presença de vocês, da Ana, do Bruno, do Fabrício, do Antônio, do meu parceiro de trabalho aqui, o Anderson, nosso professor, aos participantes que assistiram a essa comunicação, essa live, né? E agradeço também a toda a organização do evento Conecta Mais. Um forte abraço a todos vocês, espero que tenham aproveitado muito o evento e que fiquem desejosos pelo evento no próximo ano e venham conhecer o curso de letras, venham conversar conosco aqui, tá bom? Um abraço, obrigada, boa noite, até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.